Olá, eu sou Daniele Bastos, sou fisioterapeuta, especialista em ergonomia, faço parte do corpo docente da Faculdade Unilagos e ministro as disciplinas de Gestão em Saúde, Ergonomia, Órtese, Prótese e Estágio. Estou aqui hoje para trazer algumas dicas em relação ao posicionamento corporal, em relação ao trabalho em casa, ao nosso famoso home office. E algumas dicas são tranquilas e fáceis de que a gente adote durante algum tempo para prevenir algumas lesões e alguns tipos de dores que vêm dessas posturas inadequadas. A primeira dica que eu tenho para vocês é em relação à escolha do ambiente onde a gente vai trabalhar ou vai assistir as nossas aulas online. Esse ambiente, quando a gente tem a oportunidade de escolher, que seja um ambiente um pouco mais reservado, onde a gente possa fechar a porta e consiga se isolar de alguns ruídos que interfiram inclusive na nossa concentração, esse é o ambiente adequado. Esse é o melhor ambiente para a gente desempenhar a nossa atividade, seja ela para estudar ou para trabalhar. O segundo ponto que eu tenho para falar para vocês é em relação ao uso dos dispositivos eletrônicos, em relação ao uso do laptop ou do celular. Nesses dispositivos não foram feitos para um uso prolongado, foram programados para que esse uso fosse esporádico, sendo que hoje em dia a gente tem, por natureza, utilizar esses dispositivos por um período maior. Então, as dicas que eu trago é para que a gente consiga adaptar esses dispositivos ao nosso dia a dia, a um uso um pouquinho mais prolongado do que o normal, do que o orientado. Então, o uso do laptop, por exemplo, a gente pode adaptar de forma que o monitor fique uma altura adequada aos nossos olhos. De uma forma muito simples, a gente consegue encontrar esse ajuste. O ajuste ideal, colocando a mão para frente, a gente consegue a distância desse dispositivo do nosso olho, da nossa linha de visão. E a linha de visão tem que estar batendo nas últimas linhas do monitor. Essa é a regulagem mais adequada que a gente pode ter nesse momento para fazer esse trabalho, inclusive em casa. Poxa, Dani, eu não tenho nenhum suporte de monitor, que eu possa colocar o meu computador agora. A gente improvisa, a gente coloca um livrinho, um livro um pouco mais grosso, e o ideal é que a gente consiga regular dessa forma. Alcançou a linha de visão, é uma regulagem ideal para a gente fazer um uso prolongado desse dispositivo. Então, poxa, Dani, agora eu tenho um outro problema, Eu já tenho o meu monitor regulado, eu tenho disponível a minha visão uma altura regulável, a minha linha de visão de alcance, mas agora o meu teclado eu não consigo usar dessa forma que eu posicionei. Realmente a gente tem essa questão. O ideal nesse caso é que a gente possa ter um teclado móvel e fazer o acoplamento no laptop. Esse é o ideal, mas quando a gente não tem o ideal, a gente adapta da forma que é possível. Se não conseguir fazer essa forma de adaptação com o teclado, a gente posiciona a mesa um pouquinho elevada, os braços de uma forma saudável e confortável, numa posição confortável para que você consiga digitar sem forçar muito as suas articulações. Como a gente assiste muitas aulas e não precisa necessariamente digitar o tempo inteiro, o ângulo e o posicionamento do monitor talvez seja um pouco mais fácil de usar nesse momento. Então, até agora a gente falou sobre o ambiente, a escolha do ambiente do trabalho, o ambiente de estudo. Falamos sobre o posicionamento do laptop em relação à linha de visão, o campo de visão e a distância adequada que ele tem que ficar, para que a gente tenha um conforto visual maior. E falamos sobre o uso do teclado como acessório. E vamos falar agora da posição sentada, do ideal de posicionamento para que a gente mantenha um tempo maior nessa posição, uma posição de conforto maior. O ideal para começar, a primeira dica que a gente traz é que o apoio seja feito na coluna lombar. Quando a gente tem um apoio da coluna lombar, automaticamente a musculatura da coluna ela se recosta, inclusive até a altura dos ombros, trazendo um conforto imediato, impedindo essa projeção de tronco em direção à tela do monitor, que é onde a gente começa a apresentar essas posturas viciosas. Nesse momento, a gente apresenta algumas posturas viciosas que vão causar um desconforto maior e vão trazer um pouco mais de dor para a gente ao final do nosso turno de trabalho ou ao final daquele período prolongado em que a gente esteja trabalhando ou estudando.
Uma outra dica que é importante também, ainda falando sobre a postura sentada, é o apoio para os pés. Então, se você tem uma estatura um pouco menor, se os seus pés não estão apoiados nessa posição sentada, é necessário fazer um apoio. Então, pode providenciar, de repente, uma caixinha, um degrauzinho, onde você consiga ter os pés apoiados. Por que a importância de apoiar os pés? Porque esses pés sem apoio podem trazer dor e desconforto lombar. Além do que, a compressão na parte interna, na parte de baixo da coxa, em direção à cadeira, né, ao local onde você está sentado, aumenta. E isso pode trazer problemas circulatórios, como cãibras ou até a longo prazo, formação de vasos e varizes também. Bem, essas foram as nossas dicas de hoje. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube ou ouvindo esse áudio aí pelo Spotify, compartilha com as pessoas que você acha que tem necessidade dessas orientações, as pessoas que se queixam de alguma dor, que precisam de ajuda, ou acompanhe as nossas outras dicas ou maiores esclarecimentos no nosso canal do Instagram, Faculdade Unilagos Oficial.